Hello there! Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o TDAH, como foi esse diagnóstico, como tem sido, e principalmente responder algumas perguntas que as pessoas fazem quando eu compartilho essa novidade. Primeiro, o como. Conversando com a minha psicóloga, eu trouxe um assunto que me incomodava demais. Quando eu entro no carro para dirigir, principalmente para lugares que eu conheço, que são lugares que eu sempre vou, mesmo que não seja uma coisa semanal, mas lugares que eu conheço o caminho, muitas vezes eu entro no modo piloto automático. Eu estou ali dirigindo, não faço nenhuma barbeiragem, não atravesso o sinal vermelho, não atropelo ninguém, mas eu chego no lugar e falo assim, como é que eu cheguei aqui? Eu não lembro o caminho que eu peguei, né? Eu não lembro se teve trânsito, se não teve. E isso me chamou muita atenção, isso já me incomodava um tempo e eu trouxe para ela. E ela falou assim, bom, você já pensou no TDAH? Aí ela, né, ela juntou todo o resto, toda a gama de outras situações que ela já conhecia. E aí ela, através dessa última coisa que eu trouxe para ela, falou assim, dá uma pesquisada nisso. E eu procurei, né, um neuro, procurei o psiquiatra para fazer, né, todo esse processo do diagnóstico. E o que são algumas das coisas que não são todas as pessoas que passam por isso, mas algumas coisas que trouxeram esse diagnóstico, principalmente porque isso aconteceu quando eu era criança, quando eu era adolescente e acontece hoje, né? Prestar atenção em determinados detalhes, determinadas tarefas, principalmente se eu não gosto dessas tarefas, se é uma coisa chata. Isso é uma dificuldade que eu sempre tive em coisas que eu não gosto. O contrário acontece. Quando eu estou muito imersa em alguma coisa que eu gosto, o que eu apresento é o hiperfoco. Então, você pode falar comigo, você pode, sei lá, pode acontecer qualquer coisa do meu lado que eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. E realmente não existe o mundo externo, é o meu mundo interno naquele momento que eu estou no hiperfoco. Muitas vezes a pessoa fala comigo e eu falo, porque eu demoro para processar o que a pessoa disse, apesar de ter ouvido. Então, assim, é mais socialmente aceito eu perguntar e a pessoa repetir do que eu ficar alguns segundos processando aquela pergunta. Por que isso acontece? Porque dentro do meu cérebro tem 50 mil pensamentos. Sabe aquele navegador de internet com 500 abas abertas e 2 ou 3 músicas tocando ao mesmo tempo que você não sabe de qual aba tá saindo? Exatamente assim o meu cérebro. Então, até eu conseguir calar essas abas todas e processar o que a pessoa falou, é mais fácil eu pedir para ela repetir. Que aí dá tempo desse processo acontecer e eu responder de forma satisfatória. A mesma coisa acontece com tarefas do dia a dia que são chatas. Eu realmente não consigo ter concentração, eu não consigo, às vezes, sair da cadeira para fazer aquela tarefa por conta do TDAH. Facilmente distraída por estímulos externos. Eu tenho uma história com a Rayane, que assim, foi primeira semana de aula, quando eu comecei a fazer direito, já né, depois de velha, foi a segunda graduação, e ela chegou para mim, eu estava sozinha, né? Ela falou assim, quer fazer o trabalho comigo? Eu olhei assim, meio que em desespero. Falei assim, a pessoa nem me conhece, ela pediu para fazer o trabalho comigo. Eu olhei e falei assim, você me desculpa, mas eu não vou conseguir fazer o trabalho. Eu falei dessa forma, mas eu não expliquei, até porque eu não sabia por que eu não ia conseguir fazer o trabalho. Era uma sala com 40 alunos, né, falando, discutindo um trabalho, e eu ter que discutir em voz alta para fazer alguma coisa era extremamente dificultoso para mim, era desafiador. E ela achou que eu achei que ela era burra, que ela não queria, que eu era snob, que eu não queria fazer o trabalho com ela. Depois a gente conversou e esclarecemos e nós somos amigas. Mas é engraçado porque, exatamente, se esse ambiente externo não está favorável, eu tenho dificuldades em fazer algumas tarefas, principalmente as que exigem uma leitura
mais apurada e uma discussão. Então, isso realmente faz muita diferença para mim. Ao contrário, por exemplo, do que seria o hiperativo, que não consegue ficar sentado, que está sempre, sabe, correndo, brincando, não consegue fazer as coisas de uma forma mais calma. Eu não tenho essa questão da hiperatividade. Apesar da hiperatividade estar acontecendo aqui, ó, dentro do cérebro. Eu expresso a minha hiperatividade falando. Às vezes eu desembesto falando muito rápido, às vezes sem esperar a minha vez, interrompendo outras pessoas, por conta do TDAH. Então, assim, eu acabo tendo essa dificuldade com gestão de tempo, falta uma organização em diversos aspectos, né? Esqueceu o que eu estava falando. Nossa! Tipo, eu paro assim, o que eu estava falando mesmo? Como isso foi para mim? Como receber esse diagnóstico? Foram muitos anos sem nenhum tipo de acomodação para essas minhas dificuldades, então eu demorei um tempo para processar tudo o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz com esse diagnóstico. Por quê? Porque eu entendi aonde eu estava errando, aonde eu não estava conseguindo alcançar o que eu queria. E agora eu consigo ter ferramentas para chegar aonde eu quero. Ainda estou em adaptação, mas já me sinto melhor em relação a diversas atividades do meu dia a dia. E nos próximos vídeos, nos próximos materiais, eu quero compartilhar um pouco mais sobre como isso está sendo como professora. Como é para mim esse dia a dia do planejamento e da execução. E eu vou trazer, então, conteúdos meus, conteúdos que eu estudei, né, na especialização em neurociência, para que eu possa me ajudar e ajudar você. E eu vi uma coisa muito interessante de que você pode pegar essas adaptações que os neurodivergentes, no caso eu com TDAH, que nós usamos no nosso dia a dia e aplicar na sua vida para que, mesmo que você apresente um pouco menos de dificuldade, possa transformar aquela atividade que para você é um pouco mais desafiadora em uma coisa mais tranquila. Então eu vou trazer algumas dicas para o seu dia a dia, para que você possa adaptar, entender melhor como isso funciona. E eu quero saber se você tem mais alguma pergunta, que tipo de conteúdo você gostaria que eu trouxesse sobre TDAH ou sobre, né, alguma outra questão que você sinta essa dificuldade como professor, como aluno, como pessoa. E até a próxima! May the geek be welcome!